São exatamente 20 para as 3 da manhã e eu, obviamente, não consigo dormir. Vou aqui reagir à coletiva de Léo Condé pós-jogo, então já deixe seu like, tá todo mundo feliz hoje. Tem pós-jogo hoje, às 19 horas, tá? Espero vocês aqui, a gente tem muito o que conversar, muito o que debater. Então, claro, deixa o like lá também, ative a notificação. Lembrando que tá rolando sorteio no Instagram do Canto Rubro Negro. Sorteio de Dia dos Pais da Chopp Brahma Express, unidade Salvador, valendo um barril de Chopp Brahma de 30. Tem todas as regras aí, aproveite e não perca, viu? Siga as regras e quem sabe você não ganha um desses. Lembrando que a Volt é parceira aqui do Canto Rubro Negro e sem a Volt não tem sorteio de camisa. Graças a eles a parceria continua. Sei que tô devendo aí as camisas pra galera que ganhou, mas não se preocupe que já isso vai se resolver. Além disso, a Beachfly Viagens é a melhor opção para você que quer viajar e, claro, com um bom orçamento. Entre em contato em @beachfly.viagens no Instagram. É muito simples, muito fácil de achar. Você vai mandar um direct, vai falar com o Vinícius, que é a Vitória, inclusive, vai fazer uma cotação, vai pegar sua passagem mais barata, ele faz o check-in, faz tudo para você. Agora que eu falei bastante, vamos ver o que Léo Condé tem a dizer depois de Vitória 1, Ceará 0. Vamos nessa. Após a partida contra a equipe do Ceará no estádio Barradão, vencida pelo Vitória por 1-0. Professor, boa noite. Parabéns por esse resultado importantíssimo diante de mais de 23 mil torcedores esta noite aqui no Barradão. Queria que você falasse sobre essa partida, fizesse o seu resumo pessoal do jogo. E o Vitória passou por dificuldades em boa parte do jogo. Queria que você explicasse para o torcedor que te acompanha agora. Bom, boa noite. A vitória muito importante, né, contra um grande adversário, né, uma das equipes talvez que mais investiu aí para a competição. Tá? A gente vai falar sobre isso no pós-jogo, mas assim, realmente o Ceará tirou Nicolas para botar Bissoli, tirou Eric para colocar Barleta, tirou Jean Carlos e Breno para colocar Zé Ricardo e Guilherme Castilho, velho. Realmente. Era um jogo muito perigoso. Deus nos livre se a gente perdesse, os caras iam virar a chave. Felizmente eles ainda têm tempo de virar a chave mais longe da gente, né? Já que a gente abriu 11. Tanto em atletas quanto em treinadores, vindo aí de 5 anos disputando Série A. Então foi uma vitória, mais uma vitória consistente contra eles, né? A terceira na temporada aí, né? O último da Copa do... É verdade. Nenhum gol sofrido, tá? 2-0, 3-0 e 1-0. Nordeste, ganhamos no primeiro turno lá, então uma vitória nesse aspecto aí tem um peso muito grande por ser um grande adversário. Um jogo cheio de alternativas, a gente sabia da dificuldade que seria o jogo, né? O primeiro tempo ali, um jogo muito de trocação, né? Eles começaram um pouco melhor, depois a gente equilibrou, tivemos algumas situações ali, teve o pênalti, fizemos o gol, no final também eles voltaram a ter outras 2 boas chances, o Lucas Arcanjo foi muito bem, e aí a gente começou a ter alguns problemas, né? A lesão do Giovani, a lesão do Camutanga, tivemos que já fazer duas trocas no intervalo, a equipe fazendo um jogo bem consistente no primeiro tempo, naturalmente, né? Como eu falei, o adversário chegou, mas... Aí vamos lá, eu entendo ele dar uma minimizada, mas a partir dos 30 do segundo tempo, não foi o adversário que chegou, não. O Ceará foi muito melhor que o Vitória, assustou bastante. Isso, a gente sofre. Apesar de concordar que até os 25, 30 era um jogo de fato consistente. Depois disso desanda, felizmente a gente não toma um gol, mas desanda bastante. Eu ali, no início do segundo tempo, até encaixar, né, as peças, né? A gente saiu de uma situação do Ian fazendo ali uma hora sem bola uma função de zagueiro, com bola fazendo a função de lateral, que a gente fez essa opção por eles terem uma equipe muito forte fisicamente, e o Giovani, que é um jogador que tem mais controle de bola, sustenta mais a bola para um jogo mais apoiado, entrou o Ney com uma característica mais diferente, já é um jogador que gosta de arrastar, e a gente teve ali uns 12, 15 minutos que a gente não conseguiu sair. Verdade. Até aqui, ok. Tirando a ponderação que eu fiz. Não esquece de tocar no gostei não, se você tá aqui comigo ainda. Depois, a gente foi se encaixando dentro do jogo, as peças foram se encontrando, começamos a encaixar alguns bons contra-ataques, tivemos uma chance muito clara ali com o Zé Hugo, 2, né? Uma que o jogador deles também deu o carrinho por trás ali, que poderia sair na frente do gol. E no final do jogo, eles vieram para a abafa. A gente também foi perdendo alguns jogadores por desgaste, mas
Mas, de qualquer forma, é o que a Série B se apresenta, né? Jogos difíceis, cheio de alternâncias dentro dele, e a gente conseguiu aí uma vitória muito importante na competição. Condé, eu queria que você falasse sobre o Giovanni Augusto. Nesse retorno ao vestiário, conseguiu colher mais alguma informação sobre ele? Ele foi para o hospital, né? A princípio, pelo que o médico falou, ele teve uma fratura e daqui a pouco o médico já vai passar a nota para vocês. Até a gente não sabe ainda 100% que é, esperar o departamento médico divulgar. Hoje, o que se sabe é que ele vai ter que operar e nos resta rezar e orar para que esteja tudo bem, né? Que situação, bicho, que situação. Espero que não seja nada grave e a gente possa ter ele aí o quanto antes. Léo, depois da 16ª rodada, você precisou modificar, porque ali você tinha tido 4 derrotas, um empate e vinham fazendo alguns jogos complicados. Você modificou, usou um esquema com 3 zagueiros. E hoje, depois também de alguns resultados onde não agradou, não o torcedor, como acredito que também você, né, com esse jogo passado do Londrina, hoje você já veio totalmente diferente. Eu queria que você explicasse o porquê do Ian ali pelo lado direito, o porquê do Matheus Trindade, que tinha 2 meses que não jogava, né? Jogou a última vez, se eu não me engano, 13ª rodada, 5 minutos de jogo apenas. E eu queria entender também porque o Yuri Castilho como lado do campo e Léo Gamalho centralizado, essas mudanças. Boa pergunta, óbvia, porém boa. É o que eu sempre falo, a gente tenta extrair o que tem de melhor no elenco, não é pautado só em resultado, é pautado em performance coletiva e performance individual, tanto quem está no momento bom quanto quem não está. Então a gente vai tentando rodar e extrair do melhor que a gente tem do elenco. Às vezes também vem questão de lesão, cartão, algo que a gente vai convivendo dentro da competição. Então hoje, dentro daquilo que a gente analisou o adversário, um adversário muito forte fisicamente, a gente precisava de força, né? Por isso a manutenção do Ian ali fazendo um zagueiro lateral pelo lado direito, a entrada do Matheus Trindade, que vem treinando bem. A gente procura sempre ficar atento àqueles atletas que têm tido pouca oportunidade e oportunizar para eles bons treinamentos, dar atenção a eles, que em algum momento eles vão ter oportunidade, como o Matheus teve hoje. A gente precisava um pouco mais de força ali do lado do Dudu. E o Yuri Castilho, ele faz tanto por dentro quanto por fora ali na Série A no Cuiabá. Ele fez muitos jogos pelo lado do campo, então a gente queria criar um fato novo ali, de surpreender eles, terem 2 jogadores de velocidade pelo lado, o Gamalho como centroavante e o Giovanni aproximando deles ali. Então acho que foi talvez assim, quando você muda muito, né, com poucos treinamentos, a gente teve umas 3 sessões aí com essa equipe, você acaba tendo um pouquinho de dificuldade no início, mas depois eles foram se encontrando ali, se achando dentro do jogo. Uma pena o Giovanni ter machucado no final do primeiro tempo. E de fato, treinou quinta, treinou sexta e treinou sábado com esse time, tá? É verdade mesmo. Ele falou sobre oportunizar quem não tá jogando. Por exemplo, sem Ian e sem Raylan, o reserva da lateral direita, sexta-feira, é Pablo Diogo, né? Eu acho que não tem pra onde correr, inclusive. Boa noite, Condé. Parabéns pela vitória. É inevitável não falar da partida contra o Botafogo diante de uma conjuntura de tantos desfalques, né? E aí, eu queria fazer 2 perguntas. Primeira, sobre esses desfalques, se há alguma possibilidade de integrar algum jogador da base para compor elenco, para disputar a partida contra o Botafogo. A gente tem Dudu, Wellington Nem, Johnny Lucas, Giovanni Augusto também, que provavelmente está lesionado, e o Castilho. Há uma especulação que ele saiu com dores na posterior da coxa. E como você avalia também o trio de arbitragem na partida de hoje? Bom, em relação à montagem da equipe para o jogo do Botafogo, a gente vai ter que aguardar a semana. Naturalmente, tivemos aí alguns atletas suspensos pelo 3º cartão amarelo e as 2 expulsões. E também tem essa questão de lesão. Mas nós temos um elenco aí com... Vamos lá, suspenso Camutanga Ian, Johnny Zeca. Faltou alguém. São 5 no total. E Giovanni machucado. Castilho sentiu a posterior. Dudu. Velho.
Com 35 atletas, eu acho que a gente consegue extrair dentro do próprio elenco. É claro que a gente está sempre monitorando as categorias de base. Nós temos uma aproximação muito grande com o Carlão, que é o coordenador técnico da base, faz um grande trabalho, já fez há vários anos aqui, já vem fazendo isso há vários anos aqui em Salvador de um modo geral, e a gente está sempre conversando para pensar algum atleta da base. Ainda está um pouco precoce, eu ainda quero ter a oportunidade de ir no Vitória, como vim da base, né, trabalhei muitos anos nas categorias de base, de América e Atlético, eu sei a força do Vitória, né, nas categorias de base. Está resgatando esse trabalho de novo, mas não é um processo um pouco demorado. Ou seja, não vai usar ninguém. Basicamente. Então, acho que o Vitória pode e deve ter mais atletas na base no seu elenco profissional, né? Mas, de qualquer forma, para esse jogo específico, a gente vai avaliar durante a semana. Ele não quer falar que não vai, tá falando bem, mas já deu pra perceber que não vai. Mas, com certeza, vamos tentar extrair o melhor do grupo aí e mandar a campo uma equipe competitiva. A arbitragem eu não quero falar, a arbitragem é sempre complicado, né? Vai ter momentos que a gente, de repente, vai questionar mais, vai ter momentos que não. Não quer falar, mas eu falo. Horrível, tá? Horrível, tenebrosa. Mais uma. Não, mas, de um modo geral, a gente fica na torcida porque a arbitragem sempre vai bem. Ô, Condé, A cara dele entrega, né? Sempre vai bem, tipo, não foi bem, sacou? Você vem com o time da maioria das rodadas, dessas 21 rodadas você dentro do G4. Mas a gente sabe que tem uma pressão muito grande da torcida com relação à forma de jogar do clube, mas mesmo assim os resultados continuam acontecendo. Como é que você absorve essa pressão, essas críticas do torcedor, para que isso não interfira no seu trabalho dentro de campo e com a própria gestão do elenco? Bom, primeiro... Pô, mas aí é só se blindar, basicamente, e confiar no processo. Para deixar bem claro que não me interfere em nada. Eu faço meu trabalho aqui. Se fosse... Perfeito. Fosse ouvir a torcida, irmão. Tem umas coisas que se ele fosse ouvir a torcida... Mas às vezes a torcida tá certa, mas torcedor sempre fala isso, que eu sou torcedor também. O torcedor gosta muito de destacar quando acerta e quando erra... Fica assim, ó. Silêncio. Vamos lá. Se levar por questões externas, a gente hoje teria desperdiçado um dos melhores goleiros da Série B, que é o Lucas Arcanjo. Aí ele foi na ferida. E eu concordo muito, felizmente sempre defendido aqui nesse canal. Né? Que eu acho que ele deve estar entre os 3 melhores goleiros da Série B. É claro que a gente respeita e muito, né, o torcedor, e principalmente quando a crítica é construtiva. Mas eu fui contratado para o Vitória para fazer o time brigar na parte de cima da tabela. Foi por isso que eu fui contratado, que eu com 2 anos com o Sampaio, eu briguei na parte de cima da tabela. O Vitória nos últimos 8 anos só brigou contra o rebaixamento. E olha quando foi rebaixado. Agora, a gente não vai conseguir dar espetáculo, não. O Vitória tá passando por um processo de reestruturação. Eu vim aqui para fazer o time ganhar jogo e a gente está fazendo ganhar. É verdade. Eu vou falar o quê? É verdade. Agora, a gente, quem sabe a gente para frente aí, a gente pode fazer ganhar e dar espetáculo. Eu acho que tem um erro muito grande nessa questão do espetáculo. Eu não cobro espetáculo, eu cobro desempenho. O desempenho não é espetáculo. Acho que tem um 880, tem um 8 ou 80 aí. De resto, é por aí. Boa noite. Léo, boa noite. Hoje você teve a volta de Felipe Vieira na lateral esquerda, um jogador que já vinha sendo titular, mas depois da lesão você acabou tendo que improvisar ali Mateuzinho no setor. Queria que você falasse um pouco sobre a importância da volta dele, a partida que ele jogou. Pouco comentado e muito bem no jogo, tá? E também sobre, o colega perguntou sobre a próxima partida, Osvaldo e Rodrigo Andrade, existe alguma possibilidade deles voltarem? Bom, primeiro assim, é até bom aproveitar a oportunidade. Às vezes é muito batido questão de sistema de jogo. Eu até numa entrevista essa semana eu ainda comentei. Questão de 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2. Eu particularmente gosto de trabalhar com linha de 4, não gosto de jogar com linha de 3. Mas se fez necessário diante de algumas situações
principalmente de lesão que a gente teve, e a equipe se encontrou jogando dessa forma. Só que a gente perdeu o Felipe, que estava vindo muito bem fazendo essa função, perdemos o Osvaldo, que a gente fez um 3-4-3, né, com os jogadores de movimentação, e aí acabou atrapalhando um pouco a dinâmica, né? Hoje, com esse retorno do Felipe, o Léo Gamalho, né, que já voltando também, que dá essa referência ali, o Giovani, resgatando o Giovani, né, a chegada do Yuri Castilho, a gente passa a ter o Zé Hugo também, que não estava num momento tão bom. A gente pode ir aos poucos retomando aquilo que a gente estava fazendo no início da competição. A gente não muda aleatório, a gente muda por necessidade, pô. Então a gente vai tentando extrair o que tem de melhor. Às vezes, nem sempre a gente consegue fazer um jogo muito vistoso. Às vezes tem aquele dia que as coisas não acontecem, como foi a última partida, realmente foi muito abaixo, mas de um modo geral, pô, a campanha que a gente vem fazendo até aqui na competição, eu acho que as pessoas têm que olhar com um pouquinho mais com bons olhos aí. A gente entende as críticas, às vezes quando não vai bem, mas às vezes tem que olhar também o porquê que a gente está mudando, porquê que a gente está modificando. Achei Condé sincero demais nessa parte e eu gostei. Galera, exagera com um cara que tem 21 rodadas de 23 no dia 4. Cara que tem acho que 11 rodadas na liderança. Cara que tá um ponto do líder, que vai pegar o Guarani fora, ele tem o jogo em casa, pode voltar pra liderança. Temos questões, debates aprofundados, tática, parte de torcedor, parte um pouco mais fria. Nós temos tudo isso, de fato, normal. Mas peraí. Aí, pra mim, é a melhor parte da coletiva aqui. Melhor parte da coletiva. E qual que foi a outra pergunta? Osvaldo possivelmente retorna aos treinamentos essa semana. Vamos ter o cuidado de avaliar como que ele vai retornar, né? Um jogador muito importante. E a Rodrigo, acho que já é um pouco mais complexo, né? Eu acho que vai levar um pouquinho mais de tempo. Léo, boa noite, parabéns. Ou seja, o meio-campo sexta-feira é Trindade, GG. E Mateuzinho de 10, você viu primeiro aqui. Por mais uma vitória. Além do Vitória... Osvaldo. Não, aí vai ser o ataque que começou. O Gonçalves, Castilho e Gamalho. Pensei, além desse resultado, quais outros aspectos do jogo que você destaca como importantes para poder desenvolver nessa equipe a longo prazo nessa Série B? Bom, hoje assim, mais uma vez, eu acho que tem que destacar, eu acho que é importante vocês pontuarem isso, a entrega dos jogadores, né? Principalmente nos momentos de dificuldade, o problema de a gente ter que substituir por lesão, e no final do jogo muitos jogadores ali muito desgastados. O caso do Felipe, conseguiu, voltando de lesão, fazer uma partida inteira, foi muita entrega, muita dedicação, então é um grupo muito, muito comprometido. Agora, é claro que a gente gostaria de ter uma equipe assim, base, e desenvolver mais aspectos, principalmente no aspecto propositivo de jogar. Só que, futebol não tem mágica, você não consegue ir modificando do jeito que a gente está modificando, por lesão, por cartão, e o time conseguir ter um jogo de posse de bola bem estruturado. Isso a gente acaba tendo dificuldade mesmo, é algo que eu quero melhorar na equipe, só que infelizmente são muitos jogos no intervalo curto, uma equipe que vem modificando muito e tem atrapalhado um pouco. Mais uma parte sincera de Condé que eu gostei. Tô gostando, rapaz, tô gostando. Como de costume, você sempre está ali na beira do campo, mas hoje eu lhe vi mais agitado do que em outras partidas. Mesmo a Vitória às vezes não evoluindo tão bem no jogo, mas hoje eu lhe vi um pouco mais exaltado com alguns posicionamentos. O que não te agradou exatamente no jogo de hoje? Isso é muito circunstancial do jogo ali. Tem uma bola que o Wellington nem foi jogar na frente pra Gonçalves, logo que o Wellington nem entrou, a bola bate no zagueiro e sai em lateral. Esse cara deu um pulo de revoltado. Hoje ele tava. Às vezes tem como a gente modifica muito a equipe, o posicionamento ali muda muito. O Léo Gamalho, por exemplo, é o centroavante que hoje ele teve a função de, sem bola, marcar o zagueiro deles da esquerda, que verdade, surpreendeu isso. Me surpreendeu. Era Giovani e Luiz Otávio. Me surpreendeu. É o principal construtor deles na iniciação das jogadas ali. Nos últimos jogos, a maioria... Na real é o lateral, né?
que na real é o lateral, Paulo Ricardo, eu acho, Paulo Vitor. As jogadas do Ceará saía do pé dele, então a gente tinha que, e às vezes o Giovani, a gente treinou Era o David alguma coisa, não lembro agora, eu acho que era o David. Foi ele para exercer aquela função de marcar o volante e pressionar a saída de bola do Luiz Otávio, e depois o Ney entrou, não estava conseguindo fazer a mesma função do Giovani, então você acaba tendo que gritar ali para chegar a orientação dos jogadores, então isso é muito circunstancial ali do jogo. Eu particularmente gostei bastante da coletiva, e você, o que é que você achou? Deixe seu like, lembrando que hoje às 19 horas tem pós-jogo aqui no canto, tá? Tamo junto, um abraço.